né? Falar um pouquinho de como é que foi essa sua trajetória, falar tudo, porque as pessoas ficam super curiosas. Já estava rolando uma especulação aqui nos bastidores que as meninas estavam perguntando que não lembravam de você, que período que você estudou, se foi à tarde, se foi à noite. E nessa sua apresentação, se você pudesse já contar para a gente se teve alguma cientista ou alguma mulher, né? Pode ser assim uma mulher comum, uma mulher do seu núcleo de convivência, ou familiar, ou estudantil, ou uma referência na ciência que te inspirou para seguir essa carreira. Fala aí. Oi, meu nome é Carol, mas na verdade meu nome é Caroline, mas todo mundo chama de Carol. Eu provavelmente não conheço as meninas porque eu terminei fazem 8 anos o técnico. Eu tenho 29 anos. Esse ano vou 30. Eu trabalho na BASF, que ainda é BASF esse ano, mas com construção em geral. Então, eu desenvolvo concreto e todo o produto à base de cimento, junto com uma equipe. A minha equipe, obviamente, constituída por maioria masculina, então eu trabalho só com mais 2 mulheres. E uma mulher que me inspirou, na verdade, eu nunca soube o que eu ia fazer da minha vida até o primeiro colegial, e aí eu tive uma aula com uma professora, Silvana, eu estudei no Nossa Senhora, e aí eu falei, cara, é isso? O jeito que ela me apresentou a química na vida, assim, minha primeira aula de química, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer pra vida. E eu hoje não consigo me ver fazendo outra coisa. Principalmente porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a me questionar, cara, onde eu vou trabalhar, né? Quando você é imigrante, quando você é mulher, as primeiras oportunidades que surgem para você sempre vai ser babá, faxineira, garçonete, e não desmerecendo esses tipos de profissões de maneira alguma. Mas eu fiquei me perguntando se era o momento de eu trocar de profissão na minha vida, né? A gente, infelizmente, é um cenário brasileiro, nós somos de profissões. O Brasil, ele tem uma cultura de sucateamento de profissão, então, diferente do que você se vê aqui nos Estados Unidos, as profissões são sucateadas no Brasil, né? A gente ganha pouco, a gente ganha menos, ou a gente ganha não o que deveria ganhar, conforme as responsabilidades. E aí eu me questionei, eu falei, cara, eu vou tentar entrar na minha área, mas assim, só tentar, porque, cara, meu inglês eu vim para os Estados Unidos sem saber falar inglês. E aí eu falei, vou tentar e seja o que Deus quiser. E aí eu consegui entrar na BASF, numa planta, eu era técnica de qualidade, porque a gerente era mulher e ela vem de família estrangeira, ela vem de família latina. Porque provavelmente que se não fosse ela gerente da planta, eu não teria entrado para a vaga, porque no descrição do meu currículo estava que eu era au pair, eu vim como au pair, então au pair é babá. E aí ela falou assim, quando o seu currículo mostrou, eles falaram, ah, não, essa menina é babá. Ela falou, gente, mas essa menina teve uma profissão antes de vir para os Estados Unidos, ela tem uma história antes de chegar aqui. E aí foi quando eu fui fazer a entrevista. Então, provavelmente, sem ela, eu não estaria aqui. E aí, logo depois de 6 meses que eu estava como técnica de qualidade, abriu uma oportunidade no grupo de pesquisa e desenvolvimento. E aí eles me convidaram e eu vim. E aí eu estou aqui de pesquisa e desenvolvimento desde janeiro do ano passado. Muito é bom. Isso. Vamos lá, fala, Gabi. Ai, tá no mudo. Alguém avisa ela que tá muda. Mudou. Pronto. Pronto. Então, eu desde o ensino fundamental aí decidi que química seria a minha praia. Eu acho que não sei se foi uma apresentação da minha professora na época ou simplesmente foi afinidade. Eu acredito muito em afinidade, destino, enfim. Tec de Coatira caiu no meu colo e eu abracei totalmente. Foi algo que mudou minha vida, não só na parte profissional, mas em questão de valores, que eu acredito que, primeiramente, um profissional ele tem que ser uma pessoa íntegra e com valores, principalmente na nossa área da química, né?
Hoje eu trabalho em indústria, sou formada nas faculdades Oswaldo Cruz como química bacharel, estou pós-graduando em controle de qualidade na indústria farmacêutica. E quando a gente entra nesse ramo, para você, como mulher, eu sinto que você tem que provar o teu valor, sabe? Até hoje eu só tive chefes homens. E, claro, né, educação e tudo mais, mas eu sinto que eles só começam a confiar em você, a te dar credibilidade, te dar funções a mais, a partir do momento que você prova que você sabe o que você está fazendo. Diferente de... Quando eu entrei como estagiária na primeira empresa, eu senti isso, que foi... entrei junto com um menino e ele não teve que fazer absolutamente nada, sabe? Simplesmente fazer o trabalho dele, era isso. Já eu teria que já provar, não, pode confiar em mim, pode deixar, e ter essas falas incisivas para ter ali, ganhar o seu espaço. Acho que é isso, gente. E qual foi uma mulher, assim, que te inspirou, assim, para seguir? Você acha que foi essa professora que acabou te ajudando a trilhar? Claro que os professores, Priscila, maravilhosa, mostram pra gente a importância da mulher. A gente, ainda na sociedade, é muito vista como a pessoa que tem que ser bonita, a pessoa que tem que estar sempre elegante, sempre marcante. E a ciência, desde o começo, me mostrou que o empoderamento não vem da beleza, algo que está muito hoje no Instagram, em todas as redes sociais. O empoderamento vem da tua inteligência, que é algo que ninguém pode tirar de você. E daí, eu acho que é meio clichêzinho, né, falar isso, mas com certeza a minha mãe foi a minha maior inspiradora, porque além de uma mulher linda, belíssima, ela é empoderada pelo que ela pensa, pelo que ela fez, pela carreira dela. Então, acho que foi a partir daí que a Gabizinha deslanchou. Muito bom. Fala, Gabi. A gente tem duas Gabrielas e nós temos 3 mulheres esse dia falando sobre as suas carreiras. Para quem está chegando agora, boa tarde. As 3 estudaram na ETEC de Coatira, as 3 fizeram química em períodos diferentes. Então, vamos lá, Gabi, fala aí um pouquinho da sua apresentação. Oi, eu sou a Gabriela Ferreira. Eu estudei na ETEC entre 2013 e 2015, na turma da Gabi também. E a gente foi a primeira turma de técnico integrado ao médio de química, né? Há muitos anos atrás tinha integrado, daí eles extinguiram. E aí, quando retornou, nós fomos a primeira turma. Então, estava todo mundo aprendendo junto, né? E a ETEC era uma ETEC nova também naquela época. Acho que era o 4º ano da ETEC quando a gente entrou. Então, a gente estava realmente todo mundo aprendendo junto, né? Aí, quando eu entrei na escola, durante a maior parte da minha vida, eu acredito que eu descobri que eu gostava de química meio que por sorte, né? Porque eu queria fazer um curso técnico, química era o que estava mais perto da minha casa, porque eu morava em Guarulhos, e não tinha ETEC em Guarulhos, as que tinha tipo administração, e aí eu não curto administração, nem contabilidade, nem essas coisas. Então, o que me parecia mais científico, mais interessante era química, e era próximo também da minha casa. Então, foi realmente sorte, eu acredito muito que foi um susto, assim, que eu não sabia direito o que era química e tal. E aí, na primeira semana, eu descobri uma pessoa chamada Débora Alvim, que não mora em Arthur Alvim. E eu descobri que ela tinha uma origem muito parecida com a minha, que ela também era guarulhense, e que ela estava fazendo doutorado. Daí eu fiquei, caraca, se tem uma pessoa que é muito parecida comigo e que está fazendo doutorado, acho que eu posso fazer isso também na minha vida. Aí eu passei a maior parte da escola tentando decidir entre engenharia química e química, daí o William uma vez me falou, você tem que decidir se você quer ser feliz ou ter dinheiro. Daí eu decidi que eu queria ser feliz. Aí chegou no 3º ano, eu resolvi que eu queria prestar teatro também, daí eu prestei e não passei. Não sei o que seria da minha vida se eu tivesse passado. E aí eu vim aqui estudar no Paraná, aqui na Universidade Federal do Paraná. E eu sempre, acho que durante o ensino técnico, eu gostava muito de química. E realmente eu acho que foi sorte, porque boa parte dos nossos amigos acabaram descobrindo que não gostavam. E realmente é muito difícil pedir para uma pessoa de 13, 14 anos decidir
algo assim tão grandioso, que é fazer um curso técnico, na minha opinião, pelo menos, né? Então, eu tive essa sorte, resolvi continuar na carreira. E aí, quando o Will tá apresentando, meu Deus, o que ele vai fazer? Aí, quando eu tô aqui, o que você vai fazer, Will? Era só para ver se vocês estão aparecendo todos aí. Ah. Então, aí durante a faculdade eu fiquei a maior parte do tempo me perguntando se o meu negócio era físico-química ou química inorgânica. Eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça. Daí eu tentei fazer uma iniciação científica em físico-química, coitada de mim. Descobri que eu odeio físico-química mais pra frente. Desculpa, Will, o negócio é inorgânica mesmo. E aí, então, eu comecei a me envolver com essa professora do departamento de química, que é a professora Camila, que ela fazia um sarau, que se chama Sarau Ciência e Arte. Aí eu participei do sarau no primeiro ano, no meu primeiro ano de faculdade, no segundo, e aí era o pessoal da iniciação à docência que fazia esse sarau. Aí eles começaram a me chamar de Pibidiana Fake, porque eu estava sempre lá, mas eu não era do programa. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou deixar de ser fake, e eu vou fazer iniciação à docência mesmo, e é isso aí, que é o programa que chama PIBID. Daí foi aí que eu comecei a descobrir que, na verdade, nem físico-química, nem química inorgânica. Meu negócio é ensino de química. Então, atualmente eu faço iniciação científica em ensino de química. Meu tema é Mulheres nas Ciências, meu projeto. Temos publicações de artigos, apresentações em congresso e muito mais coisa para vir, que a gente está trabalhando. E ano passado surgiu o projeto de extensão Meninas e Mulheres na Ciência, do qual também faço parte, porque eu sou escritora do blog. E que são 40 pessoas dedicadas todos os dias a escrever sobre mulheres na ciência, todos os dias. Então, aí minha intenção agora é fazer mestrado e doutorado e eventualmente me tornar pesquisadora, cientista, como a professora Débora como a minha orientadora que é meu sonho de princesa. E é isso, acho que dificuldades muitas, né? Eu sofro um preconceito duplo, né? Primeiro por ser mulher na química e segundo por ser mulher no ensino de química. Então, a nossa área não é muito levada a sério. Quando está nos congressos, a gente é a área que fica no cantinho, que ninguém leva a sério, que fica nas piores salas. Enfim, é a área mais nova também, depois da físico-química surgiu o ensino de química. Então, tem algumas coisas difíceis, que daí, às vezes as pessoas acham que por não ser pesquisa de laboratório, não é pesquisa de verdade, mas a gente trabalha muito, 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 muito. E acho que, além disso, a minha maior inspiração sempre foi a Marie Curie, amor da minha vida. Acho que é isso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas no chat, o William vai ajudar a gente aqui, mas eu vou fazer mais umas perguntinhas para as meninas aqui para seguir mais ou menos a pauta, até para ajudar a galera a conhecer melhor o trabalho de cada uma. A Gabi já deu uma estendida nas perguntas, eu queria fazer para a Carol, se você se lembra, ou no período que você estava estudando química, ou durante esse seu início de carreira, enfim, se você sofreu algum tipo de preconceito, ou você sentiu alguma diferença, como a Gabi também falou, a Gabizinha, a Préquero, queria que você falasse um pouco, se você tem alguma memória disso. Se você quiser falar também, né? Já aproveita e já faz todo aquele seu discurso que você faz na internet. Gente, eu sempre trabalhei com muito homem. Eu sempre preferi trabalhar com muito homem, até por conta da minha personalidade, que é um docinho de chuchu. Eu sempre gostei de trabalhar com homem. E aí, quando você prefere trabalhar em áreas que são de majoritariedade masculina, eu já vou avisando, gente, meu português ele tá péssimo nas conjugações verbais, mas a gente chega lá, tá? Tá. Você encontra vários desafios, né? No Brasil, eu tinha os desafios do fato de ser uma mulher nova e de ser mulher. E a questão das pessoas, uma vez eu tive uma reunião com um cliente, eu trabalhava numa consultoria de meio ambiente, foi meu último trabalho no Brasil. E eu sou uma pessoa que eu raramente uso maquiagem, e eu raramente, né, tenho essa coisa
desse feminino que as pessoas normalmente acham que nós temos que ter. Então, assim, eu não tenho. E tá tudo bem, porque eu já aceitei isso para mim agora, mas foi pauta de muita terapia, porque que eu não era uma mulher tão feminina. E aí fui visitar um cliente, e aí eu era responsável por analisar as plantas dos lugares e determinar, basicamente, com o histórico, quais as análises que iam ser feitas e qual era o prazo, enfim. E aí eu cheguei lá, ele me deu uma medida de baixo para cima, ele falou, boa tarde. Eu falei, eu sou representante da empresa tal. Aí ele falou assim, claro, a gente pode começar essa conversa quando o responsável químico chegar aqui, tá? Aí eu falei assim, prazer, boa tarde, eu sou Carolina, eu sou responsável química pelo projeto, tal, tal, tal. Ele, ai, me desculpa, não sei o quê, e lá. Eu já fui assediada sexualmente várias vezes. Eu trabalhei na Reckitt Benckiser, em R&D também, em pesquisa e desenvolvimento, e aí o gerentão, ele era alemão. E eu lembro que quando foram me apresentar para ele, ele me olhou, me mediu, ele falou assim, quando eu penso num tipo de mulher brasileira, eu penso numa mulher como você. Eu não tenho faculdade, né? Eu não tenho graduação, eu só tenho técnico. E isso é uma outra questão que também gera muito preconceito, não aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, as pessoas elas são medidas pelo grau de escolaridade, mesmo voltando que nós somos sucateados como profissionais, as pessoas são medidas a importância, a inteligência e quanto de conhecimento que elas têm, base na faculdade. E isso é um erro. Infelizmente, isso é um erro. Não que a faculdade, eu não estou dizendo, ou diminuindo o esforço de alguém que faz faculdade e faz todo esse corre acadêmico, que é um corre difícil. Mas a gente tem uma cultura no Brasil que, se não tem faculdade, não tem tanto conhecimento quanto uma pessoa que não tem faculdade, né? E isso é outra coisa que, quando você é mulher, eu sou preta e eu sou pobre. Então a gente já começa num começo muito difícil, né? Eu sempre trabalhei em pesquisa e desenvolvimento e eu era a única mulher negra. Você encontra mulheres, mas eu era a única mulher negra, que aí você já encontra uma outra faceta do preconceito que você fica um pouco, que você vê que você não faz parte daquele mundo. Eu trabalhei com mulheres, mas meninas que estudaram nas melhores escolas de São Paulo, meninas que falavam inglês desde muito nova, meninas que tinham carro, sabe? Esse tipo de coisa. E não era minha realidade nunca foi. Então, quando eu estava trabalhando na planta aqui, uma outra brasileira, ela veio visitar a planta e aí a minha gerente me apresentou. Aí a primeira pergunta que ela fez, ela falou: você também estudou na USP? Aí eu falei: não, eu só tenho técnico. O técnico no Brasil é considerado técnico, mas por ser 2 anos aqui é considerado associação ao bacharel. Eles chamam de associate degree. Então, isso é as pessoas fazem isso porque os Estados Unidos é um dos lugares mais caros para a formação acadêmica. Então, elas fazem na Community College para ganhar os créditos e depois elas transferem para a universidade. Então, você encontra, por você ser mulher, você não pode ser muito bonita, você não pode. Não, primeira coisa, não pode ser muito bonita, você não pode ser uma mulher que cuida do seu corpo, que cuida da sua saúde, porque aí você quer chamar a atenção de homem. E aí você também não pode se desleixar, não se cuidar porque você é desleixada, você é nerd. Ah, mas você também não pode ficar com a cara limpa porque parece que você tá cansada. Ai, mas se você der muita risada é porque você tá dando confiança. Então, assim, a mulher ela tem que tomar uma postura que ou ela vai ser grossa ou ela vai ser boba. Você não vai ter um meio termo, vai falar, a fulana de tal é muito legal. Não, ela é ou grossa, porque ela tem que se impor, senão ela é assediada o tempo inteiro, ou ela é boba. Ah, ela é boba, ela é uma menina, você sabe. Então, assim, é um negócio É muito cansativo. complicado, é cansativo, assim, a mente do militante, no caso eu, tá estressada, eu tô cansada, eu passo notícia, porque senão eu fico nervosa. Eu trabalho numa empresa, num setor, especialmente construção civil, que ele é denominante de homens. Masculino. Então, às vezes, meu chefe é indiano, e às vezes eu escuto tipo assim,
Ah, não, mas não, pede pra alguém pegar o saco de cimento. Eu falei, gente, eu sou uma mulher, faço crossfit, eu aguento 100 quilos numa boa. Tipo assim, eu não, eles acham que eu não sou capaz de aguentar um saco de cimento e sozinha. E eles acham que não, tudo bem. Eu falei, gente, eu não tenho nem unha comprida. E mesmo que tivesse, tá tudo bem. Se eu me propus a fazer isso, eu vou conseguir. Mas existe sempre aquela coisa que a mulher ela tem que ser mais delicada, que a mulher ela não é capaz. A primeira pergunta que eles fizeram foi assim: você acha que você é capaz de levantar 50 pounds? E você fica tipo, não, não sou não. Eu quero dar uma resposta grossa, mas eu não posso, porque eu preciso do trabalho. E trabalhar com americano ainda é muito mais complicado, porque americano tem uma cultura muito diferente da nossa. Muito. Enquanto no Brasil uma pessoa faz 5 funções, aqui americano faz a função dele. E se você entender todo o processo e salientar que a função dele está feita de uma forma errada ou que precisa ser corrigida, meu Deus, você arruma a maior briga da década. E americano é machista, conservador, aquela coisa cristão, aquela coisa boa. Mas é isso. Muito bom, Carol. Fala, Gabizinha. Pronto, tá saindo minha voz, né? Gente, é diferente do que a Carol falou, né? Um pouquinho. Eu sempre fui muito delicadinha, muito princesinha. Pri e o William me conhecem, Gabrizona também. E quando eu entrei no meu estágio, assim, o primeiro emprego na área era na área ambiental. E aí, são desafios, né, que a vida coloca pra gente. Primeira coisa, eu tinha um chefe homem, também alemão. E aí, a primeira coisa, ele falou assim pra mim: olha, você pode tirar esse esmalte, pode tirar esse frufruzinho que você usa no cabelo, esse anel, não sei o quê. E começou a me depreciar, tipo, de um jeito como se tudo que eu fizesse fosse muito errado. E olhou pra mim e falou assim: porque você tá num lugar químico, mas você, pra mim, é química Nutella. Então, aí foi o meu primeiro baque, assim, né? Chega a ser meio impactante, que eu falei, caramba, eu não posso ir arrumadinha. Eu ia com o cabelo preso, óbvio, que a gente tem que usar. Eu sempre trabalhei em laboratório, então é sempre cabelo preso. E eu ia com um lacinho, claro, pô, é minha personalidade. E ele me cortou ali numa reunião que estavam todas as pessoas no meu primeiro dia. E é aquela coisa de você precisa do emprego, né? Então você abaixa a cabeça, você fala, ah, claro, tudo bem. E, por Deus, ali eu mudei de setor, fui para o setor das inorgânicas, que é onde é um setor onde eu me encontro perfeitamente. Inorgânica e físico-química são as análises com qual eu trabalho. E ainda no meu antigo trabalho, eu encontrei um chefe assim que foi super humano, super, fica tranquila, faz o seu trabalho, me deu uma posição muito legal, me deu a possibilidade de ir para a área instrumental, porque hoje eu enxergo que tem um pouco de preconceito de mulheres na área instrumental, que são os equipamentos, né, na parte de HPLC, IC, ICP, sempre o homem das empresas onde eu estive é onde predomina, sabe? Mulher fica na bancada e homem nos equipamentos. E hoje, ainda bem, isso está desmistificando, né? Depois eu acabei... E sempre trabalhei com mulheres. Sempre gostei muito disso. Nossa, como eu amo trabalhar com mulheres. Eu não sei se é pelo fato que a gente consegue conversar de igual para igual, porque com homem parece que você sempre tem que ter uma ressalva. E as mulheres eu sempre tive muita sorte, porque eu hoje prefiro, porque são pessoas mais organizadas, tal, pode ser até por questão de personalidade. E, enfim, depois eu fui para uma outra indústria farmacêutica, e lá parece que eu caí num poço fundo, assim. Até quando eu passei no processo seletivo, eu escrevi para o William falando obrigada, porque sempre foi meu sonho trabalhar numa indústria farmacêutica. Mas quando eu cheguei lá, se eu me sentia pequena numa indústria menor, que era na área ambiental, onde eu trabalhava, lá eu me senti invisível. Eu sempre fui pequenininha e tal, então eu sempre fui pequenininha mesmo, né, minúscula. E lá parecia que eu era assim, ai, uma menininha, que bonitinha, nossa, que fofa, ai, que linda. Eu sempre fui vista dessa maneira. E não como assim, ai, que legal, meu, né, ela faz um trabalho top, né, nossa,
show, ela vai, encara. Não, mas sempre foi, ai, que fofinha. Isso, gente, é muito horrível. É muito horrível você ser sempre vista como, ai, que amorzinho. Não sou amorzinho. Eu sou a pessoa que decide o teor do seu princípio ativo. Eu tenho função aqui, sim. E se colocar nisso é muito difícil. Até você conseguir mostrar o seu valor, isso é uma coisa muito chata que acho que em toda indústria aí a gente enfrenta. A gente tem que ficar mostrando serviço, sabe? Para o chefe ver quem você é e o que você faz. E ainda usando a frase que a Gabizona disse, que o William uma vez conversou comigo e com ela, vocês têm que escolher ser feliz ou ter dinheiro. Eu ainda estou na fase de que eu escolhi ter dinheiro. Daqui a pouco eu estou sentindo que eu vou ter que mudar. Porque a indústria, ela te corrompe de muitas maneiras. É muito legal, você aprende muito, mas ela te corrompe. E se você não tiver punho, não tiver valores, e ainda mais por ser mulher, porque eles começam a corromper primeiro pelas mulheres, porque eles acham que é o lado mais fraco, né? De te conseguir te convencer a fazer certas coisas que não são nem um pouco éticas. Então, você tem que ter, sim, o seu valor. Tudo bem, isso eu não vou fazer. Isso é muito importante. Perfeito. Acho super interessante na fala das duas, né? Essa questão. Eu gostei muito do que a Carol falou, né? Ou você é tida como grossa ou tida como boba, né? E quando comecei, na docência, eu ouvi exatamente isso que a Carol fala, mas ela é uma menina, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe dar aula, ela é uma menina. Eu ouvi exatamente isso, assim, e a questão do que a Gabizinha falou de ser transparente, né? Eu li um artigo ontem sobre mulheres na ciência que falava exatamente isso, assim, que as mulheres ainda que tentam fazer ou participar desse processo predominantemente masculino, elas ainda se sentem transparentes, sejam elas no universo acadêmico, sejam elas ainda na indústria, enfim, elas se sentem transparentes, assim, tipo, como se o que elas fizessem não tivesse tanta relevância, ou só se olha a condição dela ser mulher, né? Não é igualitário, né? Bom, a Gabi falou um pouquinho, não sei se a Gabriela Ferreira, você falou um pouquinho dessa questão do preconceito, você quer comentar? O que você viveu aí? Aqui no meu departamento, as mulheres numericamente são mais ou menos igualitário, às vezes chega a ser tipo 51% e tal, e aí às vezes a gente tem essa falsa sensação de que tá tudo bem aqui na UFPR. Só que não é bem assim, né? Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio direto, né? Nem muito explícito, não que eu me lembre assim de primeira, né? Mas eu sempre eu tive um professor que ele gostava muito, inclusive eu vou dar uma palestra essa semana que eu contei essa história. Eu tive um professor que sempre que ele tinha oportunidade, ele dava um jeito de menosprezar as meninas com as piadinhas clássicas, né? Então ele falava direto, do tipo, sabe por que as meninas vão pior nas provas? Porque elas falam demais e estudam de menos. Então, eu não tive, eu fui bem assim, eu consegui passar em todas as matérias que eu tive aula com esse professor, que eu tive o privilégio de ter 3 matérias com ele, olha só, e mesmo assim, sempre eram essas piadas e sempre eram essas coisas. Comigo, diretamente, eu não me lembro, assim, mas tem muitas histórias de corredor, muitas coisas que acontecem que atingem todas nós. Não dá para falar que qualquer violência que qualquer outra mulher está sofrendo, eu estou sofrendo junto. Porque nada me impede de ser eu no lugar dela. E também nem pensando assim, de uma forma individualista. Se é uma mulher que está sofrendo por ser mulher, está todo mundo sofrendo junto. Então, eu já muitas vezes eu sofri com questão da área que eu escolhi, né? Às vezes a gente é tratada como, por que você é tão inteligente, por que você está desperdiçando nessa área aí? Por que você está... É difícil você encontrar uma professora que queira ser professora e que não é a segunda opção. Não é em qualquer lugar que a gente vê, ainda mais o meu curso, que é licenciatura e bacharelado, os dois juntos. Então, e aí a maioria das pessoas não desiste nem de um nem do outro, porque no fim são 2 títulos, né, de qualquer forma. Então, é sempre surpreendente para o pessoal, para os pesquisadores, enfim, a gente ter uma pessoa que escolheu ser realmente professor e se dedicar a isso e
e entender esse lado. E tudo bem, eu acho que se eu contasse para eu mesma de uns anos atrás, onde que eu tô agora, eu não acreditaria, né? Mas foi isso que eu escolhi para mim. E aí é complicado também porque, como a minha área é justamente pesquisar estudos de gênero e de ciências, as pessoas também muitas vezes no departamento não levam muito a sério as coisas que a gente faz, os eventos que a gente faz, o jeito que a gente conversa sobre essa pauta. Muitas vezes nós viramos as chatas, as que só falam disso. E o tempo todo vocês só estão falando de mulher e não sei o quê. Por que ainda está tendo esse assunto? Está tendo esse assunto porque a licença maternidade na pós-graduação existe desde 2015, 2016. Se você ficasse grávida na pós-graduação antes, você desiste, querida. Você não pode ser mãe pesquisadora. Então, não é só isso. E as mulheres perdem bolsa, perdem edital de pesquisa, porque o que conta é os seus artigos, as suas publicações. Se você teve filho no meio do caminho, não importa, vão continuar contando os seus 2 anos, independente do que aconteceu na sua vida. Então, tudo assim, na parte da indústria, eu não sei dizer que eu nunca pesquisei mais a fundo. Mas falando sobre a pesquisa, todo o universo da pesquisa é construído por homens para homens. Então, a gente não tem espaço aí. Então, se você é uma mulher e pesquisa justamente na área das exatas, que é difícil por si só e por você não ser bem-vinda, mas tem um prestígio social por trás, já tem muitas dificuldades. Mas aí, se você é uma mulher que pesquisar sobre mulheres, aí você não é levado a sério mesmo. Então, a gente luta muito pelo respeito acima de tudo, né? E tentar mostrar que a nossa pesquisa não é menos pesquisa e que é tão importante, tão necessária quanto qualquer coisa feita em laboratório. Então, acho que o preconceito às vezes tem mais a ver com a área que eu me dedico, talvez, né? Mas mesmo assim, ser mulher, eu não saio ilesa, eu tenho certeza disso, que eu não saio ilesa. Infelizmente. Infelizmente. Alguém que está assistindo a gente nessa reunião, está aqui com a gente, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente. Mariana Alencar, fala aí. É Marina, pelo amor de Deus, o nome dela é Marina. Marina. É minha amiga, ela não gosta que chame de Mariana. Tá sem áudio. Pode escrever que a gente lê, Marina. Desculpa aí. Bom, até só complementar uma coisa enquanto ela está digitando, em relação a essa questão da área, né? Assim, por exemplo, a Gabriela falando da área que ela escolheu estudar e ela sente que, né, as pessoas não levam a sério e sente um preconceito em cima disso. Muitas vezes as pessoas acham que se é mulher e escolheu a área da educação, tem que ser pedagogia, tem que ser letras. Matemática não, física, quantas mulheres que numa sala de licenciatura, né, de estudo de física, quantas são mulheres, né? As físicas são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. Falando que, como eu pesquiso especificamente mulheres nas ciências exatas atualmente, eu já estudei sobre químicas, físicas e matemáticas. As físicas são as que mais sofrem, com certeza. Elas têm muito tipo de segregação. Elas não são bem-vindas no bacharelado, para começar. Já esperam que o lugar delas seja na licenciatura. E mesmo quando elas estão na licenciatura, elas são minoria e elas sofrem... Tudo que a gente sofre para as físicas é 1 milhão de vezes pior. E assim, tipo, de uma turma que começa com não sei quantos, sei lá, 30 se formam, ou 20 se formam, e uma é mulher, né? A Marina Alencar perguntou assim, queria saber se agora na pandemia as meninas perceberam alguma mudança nesse sentido da pressão nas mulheres, essa pressão de ter que cuidar da casa, cuidar das pessoas, agora que estamos isolados. Acho que eu sou a única que constituiu família, gente, misericórdia. Olha, eu acho que eu não trabalho de casa, né? Quem trabalha normalmente em bancada, eu tive um recesso de 15 dias e é isso. Depois eles arrumaram um jeito da gente vir trabalhar de máscara, de capacete, de tudo que eles podiam arrumar um jeito, mas não podia sair daqui. Eu acho que sim. Não, na minha casa a gente tem uma logística diferente, porque
eu sou bem direta, eu falei para o meu esposo que eu não sou empregada dele e meu marido é americano, então a nossa comunicação ela é interessante. Mas sim, eu vejo que você tá em casa, então a pessoa espera que você faça a janta, que você arrume a casa, mas a pessoa ainda fala, mas você tá em casa. Você fala, poxa, cara, eu tô trabalhando assim, ó, aqui, ó, online. Sabe, eu tô trabalhando, fazendo relatório, que precisa prestar atenção, enfim. Tem gente que está sem áudio. É o Luiz Antonini. Ele tá falando que tá sem áudio, mas queria ouvir o comentário de vocês sobre o papel dos homens, especialmente nessa área, para um ambiente mais igualitário. Eu vou deixar essa pergunta, Luiz, elas vão fazer na finalização da fala delas, tá bom? Fala aí, Carol, continua. E aí você vê que é natural, e às vezes não é uma questão de que meu marido seria machista, porque a criação faz com que os homens pensem. Eu vi que a Gabriela, a segunda Gabriela, a professora Gabriela, ela falou uma Quase. coisa assim, falou assim, é um universo criado de homens para homens. Na verdade, a gente vive uma sociedade que foi criada por homens brancos e heteronormativos, criada para homens brancos e heteronormativos. Então, tudo que reflete sobre isso vai ser criado para homens brancos e heteronormativos. Então, se você trabalha com uma pessoa num laboratório como que eu trabalho, que é um laboratório só de homem, e um cara homossexual entra aqui, ele vai ser motivo de piada. Ele vai ser motivo de piada porque é isso que é isso, entendeu? Então, as pessoas dizem assim, as pessoas não, eu vivo isso. O americano fala, é porque eu sou, eles são descendentes primariamente dos europeus, dos ingleses, né? Então, eles têm cuidado de falar alguma coisa por medo de processo, não porque eles aprenderam a não tratar a mulher ou o homossexual de algum jeito diferente, é por medo de ser processado pelo código de ética da empresa. E só por isso, né? Então, as mulheres elas são sobrecarregadas desde sempre para sempre. A pandemia mostra em números estatísticos que as mulheres têm sofrido muito mais violência psicológica e física, uma vez que elas estão trabalhando de casa e os parceiros também. Então, sim, nos sobrecarrega muito mais como foi, como a gente é e a gente está sendo durante a pandemia, porque as pessoas, mas você está trabalhando de casa, isso não significa que eu não esteja trabalhando, né? O americano ele tem uma cultura de que a mulher deixa de trabalhar para cuidar da casa, dos filhos e da família. Na família do meu marido não tem uma mulher que trabalha e que tenha filhos. Todas elas são donas de casa. No caso, eu não, né? E aí para eles é um negócio assim, mas olha, mas você tem 2 empregos? Falei, sim, eu tenho 2 empregos, mas precisa trabalhar tanto. E quando mais eu falei que eu não ia ser mãe, eu sempre não quis ser mãe, quando você diz isso, mas é porque a Carol trabalha com uma profissão masculinizada, é óbvio que ela não vai querer ser mãe. O que eu acho, a pergunta do menino, respondendo a pergunta do menino, do Vitor, eu acho, que é que o homem pode. Como foi a pergunta? Para ele responde mais uma vez. O Luiz Antonini, que acho que foi o primeiro que perguntou aqui, queria ouvir o comentário de vocês sobre o papel dos homens, especialmente nessa área, para um ambiente igualitário, para que um ambiente igualitário seja alcançado. Às vezes tem a impressão de que dialogar com homens sobre feminismo seja mais importante do que com outras mulheres, já que tem a compreensão interessante e prática da desigualdade. Enfim, qual é o papel dos homens para vocês? Incrivelmente, não é isso 100%. Eu leio sobre o feminismo e eu li uma pesquisa que fala que o maior fortalecedor do antifeminismo são as mulheres. Nós somos as que mais inflamamos o machismo. Em comentários simples, em comentários de roupa, em comentários de, mas fulana tá desleixada, fulana não tá com o cabelo arrumado. Esses tipos de coisas podem ser pequenas, mas isso inflama num geral.
O que o homem pode se contribuir, ele pode se desconstruir. A primeira coisa, ele tem que sim conversar com mulheres, porque é o lugar de fala de mulheres. Homens não entendem copinho de menstruação, que a mulher pode ter um acidente no meio do trabalho, sujar jaleco, ela vai se sentir, né? Ela vai se sentir, meu Deus, esqueci a Constrangida, né? palavra, constrangida, ela vai se sentir exposta. Então, uma mulher, ela tem que entender, ela sempre vai entender a outra nesse sentido, mas o homem, ele tem que estar aberto para conversar sempre com mulheres, porque as minhas aflições não são as mesmas da Gabizinha ou da outra Gabi, elas são diferentes, até porque nós somos mulheres múltiplas, e nós somos múltiplos como seres humanos. Então, quando a gente se coloca no papel de múltiplo, a gente tem diversos problemas, diversas dificuldades, em diversos níveis. Então, é importante conversar com mulheres e diferentes mulheres para diferentes lutas, para que elas sejam ouvidas num geral, para que a gente tente alcançar o máximo de voz possível, né? Perfeito. Fala, Gabizinha. Oi, então, englobando aí a pergunta que a Marina fez, né, sobre as mulheres estarem sobrecarregadas nessa pandemia, né? Eu não fui afastada em nenhum momento, porque trabalho em laboratório, né? Não tem como trazer os equipamentos para casa. E eu senti sim que a gente foi sobrecarregada, inclusive no trabalho, né? Eu acho muito engraçado que quando tem muita coisa para fazer, principalmente agora com o negócio da pandemia, muita coisa para analisar, os meus chefes, gestores, líderes pedem sempre para mulheres. Você pode fazer o seu mais esse? Mas nunca sobrecarrega um homem. E eu não sei se é algo assim que vem com aquela coisa de a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo mesmo, ela resolve mais rápido. Ou se é algo do tipo, deixa o cara lá, né? Tá fazendo o serviço dele, ela já tá ali mesmo, né? Vai. Mas eu senti sim que a gente foi sobrecarregada muito no ambiente de trabalho nessa pandemia. Especificamente as mulheres. E sobre o que o Luiz falou, eu lembro que ainda quando eu era estagiária, eu tive que ir num sábado trabalhar, né? E eu odiava de sábado. Porque só ficava o pessoal de equipamento, que a maioria eram homens. E especificamente nesse sábado tinha um cara lá que todo mundo falava que ele era super atirado, que dava em cima de todo mundo e tal. E aí eu já fui, né, com o coração a mil, né? Falei, Jesus do céu, não converso com esse homem, o que esse homem vai falar pra mim, Ave Maria. Aí, muito bem, cheguei lá no sábado e tal, aí chegou perto da hora do almoço e falei, olha, nem vou dar brecha, nem vou almoçar, vou acabar o que eu tenho que fazer e vou embora. E aí ele chegou pra mim e falou assim, não, vamos lá almoçar, vamos lá, não sei o quê, vamos, eu faço o seu hoje, eu pago o seu, não sei o quê, vamos lá. Aí você fica com aquela coisa sem graça de falar não pra pessoa. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos, né? E a gente acabou indo num restaurante ali perto e tal, e na volta do almoço, tudo, ele tentou vir me beijar. E eu não sei por qual motivo, se ele entendeu que eu aceitei almoçar com ele, ou se é porque ele pagou o meu, eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas eu sei que foi uma situação super constrangedora e o cara tinha, assim, 46 anos. Tipo, olha a minha idade, sabe? Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que, primeiramente, o homem, quando tá trabalhando com mulheres, ele tem que entender que ali é um ambiente profissional. Que não tem essa de dar em cima, de querer se colocar como macho alfa na situação. E, principalmente, gente, pelo amor de Deus, sabe? Imagina você ir trabalhar com medo de ser assediada. Isso é muito chato. E ainda mais sendo um superior ou não, é uma situação que a gente tem como evitar. Isso começa de valores de família, né? No meu entender aí. Eu sei que a gente está desconstruindo agora a ideia, né? Do homem machista, que é algo que leva anos. Eu entendo tudo isso, não sou a pessoa que mais representa aí a militância, mas eu entendo que tudo leva um tempo. Só que se a gente continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que acham que porque estão em maioria ali, o homem principalmente, ele domina o ambiente, não vai dar certo, a gente não vai conseguir evoluir. Muito bom. Fala, Gabi. Amora, você pode fechar seu microfone? Tá dando eco, por favor. Obrigada. Bem, sobre a pandemia, eu vou mandar aqui no chat um link de um estudo de um grupo que se chama Parenting Science, que é um grupo brasileiro. Eles têm um nome em inglês porque não existe
porque é uma palavra melhor do que em português, e são pesquisadoras que se dedicam a pesquisar sobre... Pesquisadoras e pesquisadores que se dedicam a pesquisar maternidade e paternidade nas ciências, né? Então, nessa pandemia, elas pesquisaram sobre como está sendo o impacto para cientistas durante a pandemia, né? Porque os cientistas, a maioria das cientistas e dos cientistas passou a trabalhar em casa, ou então esses que têm a possibilidade de ir no laboratório, mas mesmo assim ficando a maior parte do tempo em casa. E esse estudo em específico elas fizeram com um recorte de raça e etnia também. Então, elas chegaram à conclusão que os maiores impactos foram sentidos pelas mulheres, impactos negativos na produção, e principalmente mulheres pretas. Isso são as que mais tiveram impacto acima de todas as outras pessoas, são as que mais sofreram com a pandemia, e a gente pode muito que bem interpretar sem muita dificuldade, que é justamente por causa dessa construção social de que cuidar da casa, cuidar das filhas e dos filhos é um dever natural e, sei lá, em nome do amor que as mulheres têm que realizar. Sendo que isso, na verdade, é uma construção social, como eu disse, né? E está dentro do que a gente chama de divisão sexual do trabalho. E isso é um problema social que precisa ser resolvido, porque trabalho doméstico é trabalho, e impacta na carreira das pessoas, das mulheres, né? Das pessoas não, das mulheres, porque os homens também, existem pesquisas que dizem quanto tempo os homens e as mulheres desprendem no serviço doméstico, e nem se compara na quantidade de horas semanais que as mulheres gastam no serviço doméstico e nos homens. Então, isso sem contar o que a Carol falou sobre a violência doméstica. Também teve um aumento absurdo nos índices de violência doméstica e enfim, essas coisas durante a pandemia, porque daí você está preso dentro de casa com o seu agressor, né? Então, é bem preocupante. E, bem, com relação ao assédio, também é uma coisa muito comum na área da pesquisa em ciências, principalmente ciências exatas, porque qualquer lugar que os homens dominam, que é o mundo, na verdade, né? Mas quando são esses lugares em que eles são maioria ainda por cima, sempre vai ter essa possibilidade de assédio, porque as mulheres são muito desvalorizadas. Então, na pesquisa tem muito disso de atribuir, de roubar créditos, né, das mulheres. Não sei se vocês conhecem a história da Rosalind Franklin, a mulher que descobriu a dupla hélice do DNA. Um homem roubou a pesquisa dela, publicou no lugar dela, não mencionou ela, e ganhou o prêmio Nobel, e ela não ganhou. Essa é uma história, assim, em uma escala muito grande, né, que eu estou dizendo, mas isso acontece todos os dias na pesquisa brasileira, na pesquisa mundial, na verdade. Então, e também quando não atribuem as conquistas de mulheres pesquisadoras, conquista a fomento, conquista a publicação, enfim, aos seus atributos físicos ou aos seus relacionamentos, né? Sei lá, se relacionou com tal cara, por isso que conseguiu, enfim, tal coisa. E assédio sexual de superiores é uma coisa que é comum, infelizmente, tanto eu imagino que na pesquisa a gente sabe que sim, mas também acredito que isso é um ponto de encontro entre a pesquisa e a indústria, né? E eu tenho uma amiga que uma vez ela contou uma história de um professor que ela foi tirar dúvida com ele, e além da humilhação que ela passou, de ele humilhar ela por ela não saber ler em inglês para resolver um problema de quântica, ele queria que ela soubesse ler em inglês. E aí ele já deu uma humilhada nela, dizendo que se ela não soubesse inglês, não era para ela estar na federal. Daí começou por aí já, né? E aí, depois disso, ele meio que fechou a porta na sala dele com ela lá dentro, e ficou um climão, uma situação bem constrangedora, e ela ficou com bastante medo, porque a gente ouve as histórias, a gente tem os professores que são carimbados nas histórias do assédio, né, na faculdade. Então, é sempre essa, eu preciso tirar uma dúvida, um amigo meu vai comigo, né, porque nas universidades, eu não sei, caso as pessoas não conheçam, os professores têm salas, têm escritórios, gabinetes. Então, geralmente, são de 1 até 3 professores que ficam nesses gabinetes aqui na UFPR. Então, os professores, geralmente, eles deixam um tempo para a gente tirar dúvida, um horário na semana, enfim, que seja. E aí, você vai nessa sala desse professor, entendeu? E nesses momentos, são os momentos campeões de situações de assédio com relação a professores e alunas, né? E bem, com relação à pergunta do Luiz, né, sobre o que os homens podem fazer, eu vou ser bem categórica, que eu acho que isso é uma pergunta bem preguiçosa, sendo bem sincera.
Porque a primeira coisa que eu acho é que não atrapalhar já muito ajuda. Não matar a gente, não bater na gente, enfim, essas coisas ajudam bastante. E não ficar perguntando pra gente o que tem que fazer. Na verdade, o feminismo tá aí para ser acessado, para ser pesquisado. Assim como pessoas negras estão cansadas de dar aula sobre racismo, nós, mulheres feministas, também estamos cansadas de dar aula sobre feminismo. Então a gente não tem que ficar dando as coisas de mão beijada para os homens que querem entender. Vai atrás, cara. Se desconstruir é uma obrigação, não é nenhuma sugestão que eu dou, é uma obrigação. Então, presta atenção nas coisas, prestem atenção em como vocês vivem suas vidas, homens. Quem vocês admiram? Homens. Quem vocês leem? Homens. Quem vocês assistem na TV, nas séries? Homens. Os filmes que vocês assistem, os diretores são o quê? Homens. Os personagens que vocês gostam? Homens. Homem gosta de homem, ponto final. As mulheres são só uma coisa sexual. Os homens só têm apreço, admiração e amor por outros homens. Então, acho que por aí, talvez, começar a respeitar a gente como seres humanos, seres pensantes, seres que produzem conteúdo, que produzem cultura, que produzem conhecimento científico, que produzem nas indústrias que trabalham, que são responsáveis por muitas coisas. E não ficar perguntando pra gente o que vocês têm que fazer. Sabe, parece que eu tô revoltada, mas não é bem assim, é porque é cansativo, sinceramente, né? Ainda mais que março é um mês muito específico em que todo mundo quer saber sobre isso, né? Então, essa semana mesmo eu fui dormir 7 da manhã por causa de uma palestra. Mas não só isso, é porque realmente eu tô começando a ter no meu coração isso que eu vejo muitas pessoas militantes do movimento negro falando, que eles estão cansados de serem muito convidados só para falar em novembro, e as pessoas só ficam pedindo para eles explicarem, né, as coisas. Então, como eu disse, começar a observar o que está na sua cultura, o que você consome, quem você respeita, quem você admira, e não ficar nesse discurso de respeitar as mulheres só porque tem mãe, porque tem irmã, porque tem tia. Não. Respeitar as mulheres porque são seres humanos, são pessoas. Então, esse é uma coisa que a gente tem que falar, que mulheres são pessoas, porque não nos tratam como pessoas, somos objetos, na maioria das vezes. Então, é isso que eu digo, respeitar a nossa intelectualidade, a nossa vida, não nos matar, não nos assediar, não nos estuprar. É por aí. Eu concordo plenamente com o que a Gabriela Ferreira está falando, assim, e até... compartilho disso, né? Assim, muitos homens falam assim, mas como que a gente pode melhorar assim, sendo que na prática, no seu cotidiano, as suas ações contradizem qualquer respeito e qualquer valorização dessa mulher. Mesmo eles sendo filhos de mulheres, irmãos de mulheres e tendo mulheres aí, filhas, continuam assim, protagonizando e perpetuando o machismo, né? Eu vivi 7 anos de um casamento totalmente abusivo, fui vítima de violência doméstica e tive muito tempo fazendo acompanhamento na Casa de Mulheres lá em Guarulhos, tal, reuniões com outras mulheres em condições semelhantes à minha, com histórias piores, né? Muitas não ficaram... a maioria dos dados estatísticos, né, muitas não sobrevivem, e eu dou graças a Deus por não estar numa pandemia com uma pessoa violenta ou com um homem que não tenha se desconstruído. Hoje eu namoro uma outra pessoa, a gente tem outra dinâmica, graças a Deus. Ontem a gente assistiu juntos o documentário Mulher, né, que estava passando, inclusive, no Telecine Cult, um documentário com mais de 2.000 mulheres, com mais de 50 etnias, falando disso que a gente está falando, né, desses várias, como a Carol falou, né, dessas múltiplas mulheres com várias problemáticas e tal, e o que a gente percebe é uma conexão com esses relatos, né? A gente percebe que nós, sendo brasileira, outra americana, outra indiana, outra chinesa, nós sofremos as mesmas questões, né? Independente de cor, raça, etnia, posição social, idade, né? A gente vive as mesmas questões. Então, é muito cômodo um homem perguntar o que ele pode fazer, né? Porque muitas vezes ele já foi criado num lar machista. A mãe foi criada sobre esse jugo, né? Sobre essa submissão, né? Então, quanto mais nós, mulheres, nos unirmos e nos posicionarmos, e esse homem
Por que a gente tem que fazer todo esse papel na história e o homem não, né? Ele continua no mesmo, né? Ele admira homens, ele segue homens, não sei o quê. É só a gente que tem que ficar batalhando pelo espaço, batalhando não sei o quê, batalhando para explicar, né? E sendo que está muito nítido, né? Assim, acho que uma das grandes pautas é um serviço doméstico, né? A gente discute isso desde os anos 20, 30, a gente vê as imagens lá das mulheres, sabe? Quando a Carol falou, sabe o que eu lembrei daquele filme Mulheres Perfeitas, eu acho, que é com a Nicole Kidman. Quando a Carol estava falando, eu estava vendo a cena do filme, né? Que a mulher americana perfeitinha, a famíliazinha, ela tem um filhinho, leva para a escola. Eu vi aquele filme, eu fiquei assim, chocada, né? E a sociedade ainda espera mulheres assim. E eu posso falar por experiência própria, por não ter sido assim, por ter uma carga horária de 55 horas semanais e não conseguir dar conta das coisas que eu tinha que fazer na minha casa, muitas vezes eu fui vítima de violência por isso. Então, assim, aí você fala assim, mas uma mulher que estudou, que tinha seu emprego, eu ouvi de outras mulheres, mas precisa ser muito burra, precisa ser muito... precisa querer ser muito mulher de malandro para ter conhecimento e querer estar nessa condição. Então, ninguém sabe, assim, as pressões que uma mulher ainda vive para se libertar de uma condição de violência, de uma condição... Então, é muito complicado, né? Assim, às vezes a gente não tem apoio, às vezes nem de outras mulheres. Então, a nossa luta além da nossa categoria, né, da nossa classe, ainda ter que ficar explicando e justificando pelas coisas que a gente passou, o quão dolorido é. Assim, eu lembro claramente da feição da delegada na delegacia da mulher, assim, o quão revoltada era a expressão dela naquele dia, sabe? Porque acho que ela pensou, mais um dia eu tenho que pensar nisso, eu tenho que orientar uma mulher a se posicionar, porque um homem não consegue se desconstruir, fazer um papel mais igualitário nesse cenário. Então, se descubra, veja como você fala, como você se comporta, como você lida com uma questão básica. Quem lava a louça na sua casa, sabe? Tipo a Brota lá, sabe? Como você lida com essa mulher, como que você trata essa mulher, né? Então, assim, e não é tratar a sua mãe ou a sua filha, porque isso é fácil, mas como que você trata essa mulher dentro do metrô, dentro do transporte público, na rua, que senta na sua mesa no trabalho? Eu acho que é isso também. Fala, Carol. Eu nunca soube disso que a gente teve isso no Brasil, mas eu soube aqui em 1950, 60, as mulheres elas tinham uma aula chama como se fosse aulas domésticas. Elas eram ensinadas a sentar, a falar, a cozinhar, a passar roupa, a todas essas coisas. Eu fiquei tão estarrecida com isso que eu falei assim: você tá de brincadeira. A avó do meu marido, ela é uma mulher que parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Quando a outra Gabi falou assim dos números que disparam ser de mulheres pretas, isso não me assusta. Isso não me deixa chocada em hipótese alguma. Isso, na verdade, é isso. É estatístico e é isso. Porque a gente fala, aí a gente engloba a questão da solidão da mulher preta, que é um fato, que é número, que é estudo. E é por isso que as mulheres pretas, as cientistas pretas, elas enfrentam mais dificuldade, porque aqui nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Não existe. As mulheres vêm trabalhar com os bebês com 1 mês de idade. Um mês. Elas vêm trabalhar. Senão elas ficam sem salário. E as mulheres pretas, por ter a solidão da mulher preta, ser muitas vezes mãe solo, como a minha foi, enfim, elas não têm com quem deixar as crianças agora nesse meio dessa pandemia. As escolas estão fechadas, o child care aqui é extremamente caro, então você vê muitas mulheres que deixavam de trabalhar e elas estão passando fome, né? Os Estados Unidos não é um país de recursos para a população. Então, a gente chega num ponto que
no fundo, todos os movimentos, eles se encontram. O movimento da mulher, do povo preto se encontra com o movimento feminista, que se encontra com o movimento vegano, que se encontra com o movimento das pessoas de deficiência. Eles se encontram no todo porque a essência é a mesma, é lutar por um espaço de voz. Se você não é branco, homem e heteronormativo, você não tem lugar de fala na nossa sociedade. Não tem lugar. E para você ter, você vai ter que brigar. Então, hoje as pessoas, a Pri me conhece mais, assim, agora nesse ano de 2020 eu deixei de brigar em rede social porque eu fiquei doente, eu tive crises terríveis de ansiedade e pânico por conta de política brasileira e todas essas coisas que a gente já sabe. E aí eu decidi que, assim, cara, eu não vou gastar o meu intelecto com gente que não quer aprender, porque, a pessoa sabe entrar no Facebook e no Instagram, ela sabe pesquisar. Ponto. Eu não vou gastar meu intelecto com quem não quer aprender. Gente, eu fico como? A pessoa começa, não, aqui tem cientista que fala assim, eu não vou tomar a vacina do coronavírus. Quando a pessoa já começa que não vai tomar a vacina, eu falo, dá licença. Porque, gente, eu já quero jogar meu café na cara da pessoa. A ciência tá aí ajudando as pessoas há anos. Não, porque... Não, aí eu escutei assim, não, porque eu nunca vi um fato de uma mulher ficar grávida depois do coronavírus. Eu falei, porra, mas o negócio começou agora, em 2020, já quer ficar grávida? Não quis ficar grávida até agora, mas agora quer ficar grávida. De mulheres falando que não vão tomar vacina porque não tem pesquisa que comprove que pode ficar grávida depois da vacina. Aí, quando começa esse tipo de conversa, eu já me retiro, porque eu fico extremamente nervosa. Eu me retiro, meu inglês já não é dessas belezas. Eu falo, gente, dá licença, vou comer a salinha e vou embora fazer minhas coisas, porque, gente, não consigo. Eu não consigo. E eu tô fazendo... É sério, eu faço psicanálise. Depois da eleição do Bolsonaro, eu comecei a fazer psicanálise, gente. Faz 2 anos e meio que eu passo na terapia, porque não tenho condições. Gente, eu falo muito, mas eu tenho que ir, porque eu tenho um teste para fazer. Foi um prazer falar com vocês, meninas. Vocês me Prazer inspiram foi em nosso. geral. Professora Priscila, você me inspira sempre, você sabe. A gente já foi muito próximo enquanto eu morava aí no Brasil. Continuem. Delicada, não delicada, feminista, não feminista, depilando, não depilando, com o cabelo para cima, com o cabelo para baixo, não importa. Façam o corre de vocês, porque a gente sim tem que sempre falar um pouco mais alto, a gente sempre tem que se impor, a gente sempre tem que saber o que a gente está falando. Quando uma mulher fala, a gente tem que deixar isso acontecer, porque a gente nunca teve lugar de fala. Então, aproveitem o Feliz Dia das Mulheres. Professor William, muito obrigada. Foi um prazer falar Obrigado com a vocês. você. A gente que agradece. Sim. Um beijo. Inclusive, olha, gente, o técnico foi tudo na minha vida. Estou eu aqui trabalhando. Só queria ter vindo para cá com um pouco mais de inglês, mas assim, venham sem risco, sem medo de errar, tá? Inglês a gente aprende. Eu quero ver esse povo aprender a falar português. Mas muito orgulho de você, viu? Muito orgulho, muito obrigada. Carol. Nossa, extremamente. Acompanho lá no Face suas postagens. E sempre muito orgulhoso aí, principalmente você tá aí na área, tá aí nos Estados Unidos mostrando que manja mesmo. E olha, é isso aí. Gente, isso é uma pauta para outra conversa. Trabalhar com estrangeiro, porque, olha, é difícil. Não é fácil, mas cá estamos. Lindas e plenas. Um beijo, gente. Beijo, Boa gratidão, tarde. Carol. Tchau, tchau. Obrigada Tchau. mesmo. Bom, acho que a gente já está chegando na reta final, né, meninas? Você quer falar, Gabriela Ferreira? Eu só queria responder a pergunta do Vitor sobre licença paternidade, né? Eu fui chamada de deselegante, né? Aí a gente entende por que porque as pessoas esperam muito da gente às vezes, né? Assim, tudo bem, nada pessoal, mas tem muitos homens que falam assim, por que o movimento feminista não luta para elas serem também obrigadas a ir para o exército, né? Que os homens, como é que fala? Se apresentar? Se alistar. Alistar. Uhum. Ou por causa desse rolê da licença paternidade. Cara, eles querem que a gente brigue a briga deles. Além da gente já ter que lutar por nós mesmos, eles esperam que a gente lute por eles, sabe? Eu fico indignada, assim, com essas coisas. Tá aí para todo mundo aprender o que quiser, sabe? Aí eu fico me perguntando, uma pessoa dessa
ele tem alguma amiga mulher que é só amiga, assim, que não tem um interesse sexual por trás? E os brother dele, ele defende quando faz alguma cagada, né? Você, homem, você defende os seus amigos quando ele vai lá, estuprou uma guria? Enfim, né? Sobre a licença paternidade, que era o que eu queria falar. Bem, a gente teve uma grande evolução, que a licença paternidade passou de 5 dias para 20 dias. Bem, isso é um grande problema, né? Porque desde o começo a gente já começa com os homens sendo coadjuvantes na vida da criança. E isso tem problemas desde a ligação, a conexão da criança com o pai, né? Até a sobrecarga da mulher, obviamente, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito do sistema da Alemanha. Eu aprendi isso no meu curso de alemão há 500 anos atrás, talvez não seja mais assim, mas até onde eu sei, lá a licença pode ser tanto um dos pais que fica de licença por um período máximo de 2 anos, se eu não me engano, e aí tanto faz se é o homem ou se é a mulher, geralmente é a pessoa que ganha menos. Isso aprendi. Ó, o gato apareceu. Então, para mim, eu acredito que a licença maternidade é pouco, já é curta, mesmo sendo 6 meses, e que a licença paternidade é ridícula, simplesmente ridícula. 5 dias, e quando era 5 dias, eram 5 dias corridos, não era nem 5 dias úteis. Isso, acho que quando você foi pai pela primeira vez ainda era assim, né, Will? Então, o que acontece? Só na maternidade você perde 3 dias, porque você está lá acompanhando a esposa. Então, você só vai ter 2 dias depois. E depende. Aquele dia eu ainda dei aula, ele nasceu às 11 da noite, e aquele dia já contou. Então, dos 5 eu já perdi um naquela brincadeira. Nossa. Então, realmente, e a questão dos 20 dias, isso são algumas empresas, nem todas. Não é uma obrigatoriedade. O Estado mesmo não cumpre essa. Ele criou a lei, mas não cumpre. Na indústria também, são só 5 dias e acabou, e de preferência puder voltar antes, a gente agradece, sabe? E são Bem corridos. nesse estilo. Exato. E vale até ressaltar que muitos pais, né, assim, gostariam de participar desse processo, né, inicial da vida do filho, de construir essa conexão, que teve que está querendo exercer essa paternidade, mas ele também é privado, né, por essa questão legal, né, por essa questão jurídica mesmo, trabalhista, né? E muitas vezes essa mulher nem tem os 6 meses de licença maternidade, às vezes é só 3 ou 4, ela volta antes, né? Porque se ela precisou entrar de licença aos 8 meses por uma gravidez de risco, já está contando. E aí a gente vê todos os desafios dessa mulher. Ontem eu ouvi uma fala no documentário que eu citei para vocês, de uma mulher dizendo, de uma mulher negra, que conseguiu, que estava falando sobre como é que era ter um cargo político no país dela, né? Não falou qual era o país, mas com certeza, de uma estrutura hierárquica absolutamente machista e segregadora, e ela falando que não foi feito, que os cargos políticos no país dela não foi pensado para mulheres, porque as reuniões dos congressos eram feitas à noite, e eram feitas às 11, meia-noite. Como uma mulher com mãe, com filho, com atividades domésticas, ia conseguir exercer esse cargo e cuidar e estudar? E ela falou, e eu fiquei, e assim, a luta dela, ela falou, eu descobri que eu amo política, eu descobri que eu amo fazer isso. E eu ficava, só que aí, o que ela quis dizer? As jornadas duplas, triplas, né? E que o homem chega em casa cansado e vai dormir, né? Um exemplo, né? Ou não faz mais nada, ou como a Carol falou, só tem só tem essa atribuição, e a mulher acumulando atribuições ao longo do seu dia, da sua jornada, né? Então é bem complicado. E aí essa criança vai ser criada nesse ambiente, né? Assim, onde não tenha essa conexão com o pai desde o seu início, onde a mãe já é forçada por esse esquema a fazer tudo, né? E assim caminha, infelizmente.
Meninas, eu queria já dar a última palavrinha para vocês, fazerem os agradecimentos. Já desde já agradeço a presença das duas. Muito obrigada pela disponibilidade, mulheres incríveis, das quais eu tenho orgulho e admiração, não só por ter passado pela ETEC Ticoatira, mas pelo excelente trabalho e militância que desempenham. É um motivo de orgulho, né? A gente vai disponibilizar esse vídeo onde der para disponibilizar, para que, principalmente eu vou colocar na plataforma Teams para os outros alunos que estão em horário de aula, que não conseguiram comparecer. Mas desde já agradeço, muito obrigada e força e resistência para nós, porque a gente precisa, né? A gente vê aqui numa pequena demonstração que nós ainda estamos muito longe desse ambiente igualitário, né? Pois é, Pri, infelizmente a gente tá longe, mas assim, fé nunca foi um problema para as mulheres, né? Então não é agora que vai ser. Muito obrigada pelo convite seu, do William. É um prazer estar conversando aqui com vocês, sempre com total gratidão por tudo, pelo encaminhamento que vocês deram na gente, pelo incentivo. E depois aí, para quem for assistir, cara, estuda, se dedica, você sendo homem, você sendo mulher, você é um ser humano. E nunca, nunca, nunca deixe de crescer, de fazer contatos. A gente tem muita coisa para viver e não vamos deixar nenhum tipo de preconceito, de barreira aí, desse teto de vidro que existe sim com as mulheres, afetar a nossa produtividade, o nosso crescimento. Eu também agradeço infinitamente. Muita saudade de vocês, muita saudade. Gostaria de revê-los o quanto antes. A Gabi também faz 1 milhão de anos que eu não a vejo pessoalmente. Desde a pandemia a gente se encontrou, daí nunca mais. Eu agradeço infinitamente por lembrarem de mim, eu amo muito vocês. E vocês são os professores que mais me marcaram de longe. Eu citei a Débora, mas foi só por causa daquele detalhe. Mas muita saudade, gostaria muito de que estivesse sendo pessoalmente. E muito obrigada, eu sou o gato de novo. Gente, eu tenho um gato, ela gosta de conversar. E eu só gostaria, assim, de incentivar quem estiver assistindo, enfim, as mulheres a não desistirem, porque nunca vai ser fácil, essa é a verdade. A gente vai viver vidas muito curtas para ver qualquer diferença, qualquer equidade de gênero, mas a gente não pode se deixar abalar. E o mais importante, tenha a sua rede de mulheres. Tenha a sua rede de mulheres. Isso é muito importante. Isso é o que me impediu de ficar louca na pandemia. É a minha rede de amigas, de mulheres, porque tudo bem, é ótimo ter amigos homens também, mas é muito importante ter mulheres que te entendam e que te apoiem, porque às vezes as nossas forças sozinha não é suficiente. A gente precisa de alguém, de outras mulheres para nos abraçar e nos cuidar um pouquinho também, né? Então, seja uma mulher que fortaleça outras mulheres e tenha a sua rede sempre. Então, e para os homens, eu só digo que prestem atenção na sua cultura e leiam mulheres, assistam mulheres, ouçam mulheres, respeitem mulheres, não interrompam mulheres e leiam meus artigos também. Enfim, eu vou fazer minha propaganda. Acessem o Instagram do meu grupo de pesquisa, do meu grupo de extensão, quer dizer, @mulheresnasciencias.ufpr. Enfim, e eu agradeço infinitamente e que a gente siga na luta, né? Porque não vai acabar. E o nosso lugar é onde a gente quiser, né? Assim, não tem nada para nos limitar. Fala aí, William. Vou dar a palavrinha para o William também, dar o último salve. Dar o finalzinho, né? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer vocês por aceitarem esse convite, né? Meus diamantes brutos, né? Agora totalmente lapidados. E é isso mesmo, tem que seguir nessa vida aí mostrando que vocês podem, que vocês são mais. E a questão do cara ter te dado mais trabalho lá, Gabizinha, é porque ele é incompetente. Como você manja, por isso que ele deu para você, porque o outro cara lá acho que não ia saber fazer, não. Então, não leva isso tanto assim pelo, é melhor para você, você vai ser melhor do que ele muito mais, já é, né? Portanto, foi para você que ele deu o trabalho dobrado. Tira de letra, ainda como diz vocês, dá um beijinho no ombro para ele e fala, valeu, amigo. Tá certo? Porque na hora deles cortarem, eles vão mandar o cara embora. Não vai ser você, não. Né? Porque você segura bem.
A Gabi, né? Essa vida acadêmica dela, eu sei bem como que é esse mundo lá dentro, viu, Gabi? É sofrido, mulher sofre mesmo lá dentro. Tenho minha orientadora lá, tenho as colegas que trabalham, não é nada fácil, né? Mas sei que você vai superar aí tudo isso, vai tirar de letra. Eu vejo, né, já pelos seus passos acadêmicos aí, estou na torcida aí pelo seu mestrado, e é isso mesmo, é em ciências mesmo, é ensinando o próximo. Isso é gostoso, tá certo? Obrigado para Pri, como sempre, né? Aceitando as minhas loucuras do nada, o cara, sábado, meia-noite, vamos fazer algo diferente. E ela, como sempre, embarcando nas minhas loucuras aí. Então, muito obrigado mesmo aí por tudo. Vocês merecem. Eu que agradeço a parceria, William. Desde a coordenação, estamos aqui firme e fortes, né? Como colegas, parceiros de ETEC, nesse projeto que a gente tocou no final de semana. Meu sonho, Gabi, participar desse sarau, você sabe disso, né? É meu projeto carro-chefe de literatura ainda hoje. E... Venha. Tem o online, mas é legal participar, trabalhar o dia inteiro e depois participar no final da noite. Isso, fazer aquilo que a gente fazer de melhor, que é pegar no pesado e depois aparecer de estrela ainda, né? Mas é isso, gente. Eu agradeço demais. Acho super importante esse bate-papo, né? Que a gente tenha mais momentos de fala como esse, né? Que a gente tenha consiga, né, atravessar esses momentos tão obscuros, né, que a gente está passando, né, acolhendo, abraçando outras mulheres e tal, e vendo que, né, mesmo que seja lá no final do túnel, ainda tem gente preocupada em estudar e divulgar o tema, né, e debater isso, né, é importante. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, que assistiram à reunião. É isso. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Valeu. Beijo.